Karina, boa noite. Palavra com você. Boa noite, queridos amigos. É sempre uma grande alegria nós estarmos reunidos aqui às sextas-feiras, quando nós estudamos a série Fonte Viva do Benfeitor Espiritual Emmanuel. Então, nosso boa noite a todos que estão nos acompanhando, aos nossos companheiros aqui na plataforma. Então, meus amigos, Emmanuel, benfeitor espiritual, ele não é só o benfeitor do Chico. Na qualidade de organizador de todo o trabalho mediúnico do Chico, ele é um dos responsáveis pela implantação da doutrina espírita no Brasil. É um dos espíritos da codificação. Nós temos uma mensagem dele no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Egoísmo. Emmanuel é um profundo conhecedor do Novo Testamento. E na série Fonte Viva, composta pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, ele nos ensina a estudar o Novo Testamento, fazendo a interpretação dos textos evangélicos. Então ele seleciona um versículo do Novo Testamento e tece comentários a respeito, compondo então uma lição. E é essa a proposta da equipe do NEAP, nesse estudo que nós chamamos de Pérolas do Evangelho. Irmos juntos com Emmanuel, que nos traz reflexões tão importantes e sempre atuais a respeito da nossa vida, à luz da doutrina espírita. Então, Emmanuel vai nos explicar na obra Caminho, Verdade e Vida, que muitos amigos vão estranhar a atitude de isolar um versículo dando uma cor independente do capítulo original a que pertence. Em certas passagens, ele só extrai frases pequeninas, mas dando uma fisionomia toda especial. Então, ele vai nos dizer que a Boa Nova é como um colar de pérolas e que cada pérola tem um valor específico, ou seja, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo e de seus colaboradores diretos vai se adaptar a uma determinada situação do espírito pelas estradas da vida. Então, meus amigos, o Evangelho é assim. Cada vez que nós lemos uma passagem novamente, muitas reflexões vão surgir. Então, se nós pegarmos essa passagem daqui 2, 3, 5 anos, nós vamos ter outras reflexões, um outro entendimento, porque estaremos em outro momento evolutivo, com um outro grau de maturidade espiritual e vamos extrair outros ensinamentos. Então, para hoje, nós trouxemos para vocês essa pérola da lição 37, intitulada Orientação da obra Vinha de Luz. E o versículo selecionado por Emmanuel está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, e que diz: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Mesmo Emmanuel nos dizendo que muitas vezes os comentários da lição não guardam relação com o capítulo original, onde o versículo está inserido, nós aqui da equipe do Pérola sempre fazemos uma breve contextualização do versículo para ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos. Então, as informações sobre as cartas de Paulo, nós pesquisamos no EAD, tomo 1, Cristianismo e Espiritismo, e na belíssima obra Paulo e Estevão. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre as cartas. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, nos conta que Paulo escreveu as cartas por inspiração de Jesus, pois não conseguia estar em todas as comunidades cristãs para orientar ou resolver os problemas que apareciam. Então, ele inicia esse movimento das cartas, cuja
essência espiritual vem da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Gesiel, Estevão, que se tornou seu mentor espiritual e o acompanhou por cerca de 30 anos. Então, meus amigos, na segunda viagem missionária, Paulo de Tarso pregou na sinagoga de Tessalônica, capital da Macedônia, na Grécia. Mas ele acabou sendo expulso, juntamente com seu companheiro Silas, por opositores judeus. E Paulo não conseguiu terminar os ensinamentos do Evangelho. E, por óbvio, muitos problemas ali surgiram nessa comunidade nova após a sua partida. Portanto, essa carta ela foi escrita de Corinto por volta de 50, 51 depois de Cristo, e é a primeira carta a ser escrita. Então, Paulo expressa nessa epístola um sentimento muito profundo para com os seus irmãos, estimulando para que permaneçam em sua fé. Essa igreja, essa comunidade cristã era muito jovem e tinha uma quantidade de dificuldades, de problemas. O enfoque principal da primeira epístola é a futura vinda, ou uma segunda vinda do Cristo, chamada de parousia. Há indicações de que os tessalonicenses não compreenderam o real sentido da ressurreição e a forma como Cristo poderia voltar. Daí a razão de algumas explicações contidas nessa carta. Mas para nós aqui, nesse capítulo 4, que é intitulado Vivendo para agradar a Deus, ou seja, vivendo em sintonia com a lei de Deus, Paulo vai orientar, no versículo selecionado por Emmanuel, a importância do foco no trabalho, de controlar as paixões, o corpo, não prejudicar ninguém e ter uma vida tranquila, cuidando dos seus negócios, sem dependências. Então, comenta o benfeitor. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos, diante de quanto se propõe servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Então, meus amigos, nós já temos a orientação trazida por Jesus, um roteiro de conduta no Evangelho, e agora, melhor entendido à luz da doutrina espírita, que clareia os seus ensinamentos. E nós temos um compromisso com Cristo. Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Ele é o governador espiritual do planeta Terra e nós estamos sob a sua tutela. Nós traçamos diretrizes, compromissos no plano espiritual antes de reencarnarmos. Muitos desses compromissos sofrem grave dilação, ou seja, adiamento, prorrogação, por conta das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, do nosso descuido com as questões espirituais. Quando nós estamos encarnados, nós nos distraímos com o mundo material, por conta das paixões, das imperfeições, dos apegos, suplicando muitas vezes coisas menos importantes na vida, e o serviço com o Cristo fica em segundo plano. E nós não estamos aqui pensando em grandes missões. O serviço com o Cristo, ele pressupõe mínimas atitudes, mínimos comportamentos do dia a dia, que envolvem a verdadeira caridade, conforme nós aprendemos no Livro dos Espíritos, lá na questão 886. Qual é o sentido da verdadeira caridade, como Jesus entendia? É aquele tripé, o famoso BIP, composto por benevolência para com todos, indulgência,
para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, esse tripé, ele deveria fazer parte das nossas relações todas, em todos os níveis. Esse tripé de caridade deveria alicerçar todas as nossas relações, mas infelizmente ainda não conseguimos. Mas deveria ser a nossa meta. Nesse sentido, vamos refletir um pouco sobre a nossa condição de espíritas, de trabalhadores do movimento espírita. Muitos adiam o início do trabalho, dos estudos, do auxílio nas atividades essenciais. E olha, qualquer ajuda na casa espírita sempre é muito bem-vinda. E os maiores beneficiados somos nós mesmos. Mas quando a doutrina espírita ainda não impactou o sentimento, quando as informações doutrinárias ficaram na superfície, na periferia, ou ainda na intelectualidade, sem uma modificação mais profunda do sentimento, a pessoa continua desorientada e procurando orientações para sua vida pessoal. Muitas vezes na dependência doentia de gurus, de mentores espirituais ou médiums, e isso é totalmente inadequado. Nós temos todas as respostas para as nossas questões existenciais, aquelas que nos afligem no Evangelho, nas obras básicas da codificação, nas obras subsidiárias espíritas. Portanto, meus amigos, muitas vezes nós alegamos impedimentos, desculpas, abandonando atividades que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, e nós observamos muito isso no trabalho voluntário. E a lei de Deus, ela nos concede essa possibilidade de decidir, liberdade, livre-arbítrio, a escolha é nossa. Nós é que vamos determinar se queremos avançar mais rápido ou mais devagar. Portanto, o primeiro passo para esse avanço é adquirir consciência que a doutrina espírita nos inspira a despertar cada vez mais, quando vivenciada com profundidade, através da qualificação, que é o conhecimento, então, pelo estudo. A doutrina espírita, meus amigos, ela precisa ser estudada. É o estudo que mobiliza a reflexão para a educação do sentimento. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, pensando sobre as nossas questões. Então, Emmanuel nos dá um alerta, há muito trabalho a ser realizado, esperando por nós. As diretrizes evangélicas já estão traçadas. E como nós ainda arrumamos ou arranjamos desculpas, impedimentos para iniciar ou para dar prosseguimento ao trabalho de Jesus, com projeções críticas, com preguiça, com desculpismo, e aí nós vamos adiando a nossa evolução. Então, Emmanuel vai nos dizer: procure, cada discípulo, manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então, o convite é para que nós façamos a nossa parte. Nós temos potenciais incríveis para isso. Cada um tem os seus dons. E os ensinamentos do Cristo são consoladores, pacificadores, e devemos tratar dos nossos negócios, das nossas questões cotidianas, tendo o Evangelho como base, como pilar, com disciplina, com foco, com fé, com esforço, afetividade. Esse é o grande objetivo, ampliar a nossa capacidade de amar. É o nosso objetivo na reencarnação, dilatar a afetividade. O trabalho pessoal, quando ele segue um roteiro do Evangelho, ou seja, aquele esforço para nós desenvolvermos as virtudes, paciência, tolerância, brandura, humildade, misericórdia,
repercute no coletivo. Então, de dentro para fora. Portanto, meus amigos, que nós possamos usar nossos talentos na direção do bem. É assim que nós vamos construir, como diz o benfeitor, uma elevada residência espiritual para nós mesmos. Então, ele continua. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem, infatigável, atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. E ele encerra dizendo: antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Sendo assim, meus amigos, antes de nós buscarmos orientações, vamos analisar se nós estamos realmente seguindo as orientações evangélicas que já estão traçadas pelo Cristo para a nossa felicidade, para o nosso sucesso espiritual, conservando a harmonia, a paz interior, através do trabalho, no exercício no bem, buscando a fraternidade, se colocando no lugar do outro, exercitando a empatia, meditando sobre nossas ações, compreendendo, estudando, sendo mais coerentes com o que nós falamos e fazemos e refletindo. Será que não estamos postergando um auxílio, por menor que seja? Nós estamos dando o nosso melhor em todas as situações? Às vezes nós arrumamos uma desculpa para não auxiliar, olhando muito para fora, para o externo, quando nós devemos olhar para dentro de nós. Às vezes o trabalho não sai porque nós ficamos muito na crítica do outro, não é? Mas e você? Como é que está? Como é que eu estou? Às vezes nós achamos que o outro é difícil, quando muitas vezes o difícil somos nós mesmos. Então vamos aproveitar esse início de ano, estamos aí em janeiro, para refazer os nossos planos, programações. Vamos colocar metas profundas, espirituais nas nossas vidas, trabalhando, sendo útil, resolvendo, não esquecendo da oração, do Evangelho no lar, dos estudos. Lembrando sempre, o Espiritismo, o Evangelho precisa ser estudado. É dessa maneira que nós vamos refletir e vamos mobilizar o pensamento. Lembrando sempre de colaborar, doando algum tempo do nosso dia para uma ação caridosa, prestando atenção nos pequenos detalhes, nas falas, nas ações dentro da família, do trabalho, em todos os níveis de relacionamento. Então é dessa maneira que nós vamos melhorar a sintonia e vamos nos transformar em bons instrumentos de trabalho do Cristo, que espera por nós. Muito bem, querido Norton, nós vamos encerrar aqui e voltamos com você. Bom, muito bem. Meninas, podem ligar aí os microfones, né? A Cris e também a Marília Candeloro. Cris, vamos começar com você aqui, então. Já vamos colocar todo mundo para trabalhar aqui. Eu queria um comentário sobre essa, apesar de ter sido bastante esclarecedora, bastante clara a mensagem, né? Que a Karina deu esta noite, sobre o tema orientação, mas sempre tem alguma coisinha, né, Cris? Eu gostaria de um comentário seu nessa noite. Boa noite, viu, Cris? Boa noite, obrigada, Norton, obrigada pela presença de todos, estou muito feliz de saber que esse grupo fraterno está com a gente aí. Realmente, né, a gente vai aprendendo no Pérolas que essa profundidade de análise sobre o que o Emmanuel nos traz é muito importante. E, às vezes, nas nossas leituras simplistas, a gente muitas vezes finge que entendeu. Ou então, a gente entende um pedacinho, fala, nossa, acho que tá bom, né? Mas, quando a gente se dispõe a ouvir, a refletir e a fazer as comparações com as nossas vidas, isso fica muito mais claro para a gente e a gente aproveita melhor a lição. Então, achei interessante que no comecinho da fala da Karina, quando ela expõe
ela fala da quietude, né, no versículo. E logo de cara eu pensei, a quietude, trabalho na quietude, é modéstia, né? A gente sabe que a gente precisa fazer a caridade modesta mesmo. E aí, ela foi desenvolvendo o nosso raciocínio, a Karina, e aí essa quietude também está no sentido de nós olharmos para nós, né? Então, fica quietinho e vê dentro de você o que você já conseguiu entender. E não fica tão desesperado assim quando você precisa de uma orientação. Porque muitas vezes, dentro de você, quietinho, você já tem a resposta, né? Então, que interessante isso. Não vai tirar a verdade da modéstia, com certeza, mas aquela dignidade que a gente pede nas preces, para que a gente seja digno de trabalhar pelo Cristo e pelo Pai Celestial, cabe muito bem nessa tomada de consciência do que a gente já é capaz de compreender. Então, eu queria fazer esse comentário, agradeço muito a Karine e a todos, fica aí meu comentário. Tá certo, muito obrigado, Vivi. E eu gostaria de ouvir também a nossa companheira, expositora da casa, do NEAP, a Marília Candeloro. Boa noite, Marília, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Primeiro, eu queria falar para a Karina que foi muito sucinta, né, a sua explanação, foi muito clara, a gente tem pouco a acrescentar, mas pegando esse gancho da Cris, quando a Karina falou da importância do estudo e da prática, né, Karina? Então, o estudo só sem a prática é que a gente não entendeu, porque quando a gente realmente vai entendendo o real significado da nossa existência, a prática deste olhar para fora, no sentido da caridade, não de olhar para fora para criticar, de enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro, eu acho que vai sendo cada vez uma coisa mais natural. Ainda nós entendemos pouco, não é? Porque eu acho que ainda a gente olha mais para a gente, nós somos ainda muito egoístas. Então, esse entendimento, não basta só o estudo é fundamental. Tanto que tem pessoas que não têm estudo, não têm esse entendimento teórico, mas vivem a prática de uma forma belíssima, né? Então, nós precisamos juntar tudo isso, tendo essa parte dos estudos, que nos trazem aí todo um caminho. Eu acho que nós temos que ampliar esse nosso entendimento com esse exercício, né, Karina, como você disse, da prática, do cotidiano, do dia a dia. E quanto mais a gente consegue se voltar para fora, isso é muito interessante, vai trazendo um nível de felicidade diferente, né? E se mantém. Quando a gente consegue realmente enxergar e ajudar o outro e não ficar só focando, assim, as nossas próprias necessidades. Acho que é isso que eu queria só acrescentar. Eu achei, assim, muito completa a sua explanação. Foi muito bom. Perfeito, obrigado, viu, Marília? Karina, para encerrar a noite, tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Primeiro, Norton, gostaria de agradecer a oportunidade, né? É sempre tão bom nós estarmos juntos falando de espiritismo, pensando em tudo isso. Eu gostaria de finalizar lembrando de uma fala que nós gostamos muito. É uma fala de Alcione, que está na obra Renúncia, um dos romances históricos do benfeitor espiritual Emmanuel. E ela vai dizer o seguinte, em determinado momento, que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E nós estamos ainda, como todas nós comentamos aqui, conhecendo o Evangelho. Meditamos ainda pouco, sentimos pouco, mas ainda não vivenciamos na sua integralidade. Então, essa vivência é que deve ser a nossa meta, né? Que todos nós possamos fazer um esforço, né, para atingir esse caminho maravilhoso do Evangelho. Então, nós agradecemos muito a oportunidade e a presença de todos, viu, Norton? Um beijo no coração de cada um e muita paz.